Em meados do século XX, sob a sombra crescente da Guerra Fria, a defesa dos céus da América repousava sobre uma nova doutrina, a interceptação supersônica. A velocidade era a nova armadura, e a tecnologia, a nova espada. Nesse cenário de urgência, a Convair apresentou sua resposta audaciosa, o F-102 Delta Dagger, uma aeronave destinada a redefinir a defesa aérea. Esta é a história de sua criação, uma saga de poder bruto, inovação radical e da superação de desafios que beiravam o impossível. Nossa história começa não nos céus, mas no solo árido da base aérea de Holloman, em 1956. Ali, um F-102, de matrícula 1781, foi suspenso em uma imponente estrutura de aço, como um espécime sob um microscópio. Despojado de seu motor e de todo o peso supérfluo, ele aguardava um teste de fogo literal. O objetivo era validar a relação entre a aeronave e sua arma primária, o formidável míssil MB-1. Para garantir que os dados fossem puros, livres de qualquer interferência, toda a energia elétrica e pneumática era fornecida por geradores e compressores remotos. O sistema de disparo, conectado por cabos terrestres. Em 10 de abril, o silêncio do deserto foi quebrado. O MB-1, o maior míssil de propelente sólido da época, foi disparado, liberando um trovão de 37.500 libras de empuxo. A onda de choque, o calor e a pressão varreram a fuselagem do F-102. A análise, capturada por uma rede de oscilógrafos, equipamentos de telemetria e câmeras de alta velocidade, foi conclusiva. A estrutura resistiu. O Delta Dagger provou que podia suportar o poder de suas próprias garras. Enquanto a força bruta era validada, uma sinfonia industrial ganhava corpo na Califórnia. Na planta da Convair, em San Diego, o futuro da aviação estava sendo montado, peça por peça. A demanda era tão grande que um plano ambicioso para triplicar a produção foi colocado em ação. Novas estações de pré-voo, as Flyaway Stations, foram construídas. Era para lá que as aeronaves recém-saídas da linha de montagem final eram rebocadas para um ritual crucial: o abastecimento de combustível e óleo, os primeiros giros do motor, conhecidos como Green Engine Run, e uma bateria de verificações de manutenção antes de serem consideradas aptas para o voo de teste final em Palmdale. Mas os engenheiros da Convair já olhavam para o horizonte projetando o sucessor, o F-102B, uma máquina tão avançada que mais tarde seria rebatizada como F-106 Delta Dart. A espinha dorsal da aeronave, suas asas em delta, era uma maravilha da engenharia estrutural. Construídas em 2 seções, elas eram essencialmente um grande tanque de combustível, um conceito conhecido como asa molhada. Sua montagem exigia uma precisão sem precedentes. Para isso, a Convair utilizou ferramentas ópticas. Em vez de gabaritos físicos, telescópios e feixes de luz eram usados para alinhar os componentes com tolerâncias mínimas. As 2 metades da asa eram então movidas e unidas neste gabarito de alta tecnologia, garantindo que cada aeronave fosse uma duplicata perfeita da anterior. Mas a inovação cobra seu preço. Durante os testes da versão de treinamento, o TF-102, com seu cockpit lado a lado, um problema grave emergiu. Em uma faixa de velocidade específica, a aeronave era acometida por uma vibração violenta, um buffeting que a tornava instável. Engenheiros aerodinâmicos descobriram a causa. A curvatura acentuada do canopy acelerava o ar a velocidades supersônicas locais. Esse fluxo de ar, ao desacelerar abruptamente, se descolava da superfície, criando uma turbulência caótica. A solução foi um exemplo brilhante de engenharia aplicada. Pequenas aletas, chamadas de geradores de vórtice, foram instaladas no canopy. Com apenas 1 polegada de altura, elas agiam como mini redemoinhos, injetando energia na camada de ar próxima à fuselagem e forçando-a a permanecer colada à superfície. Após extensos testes, uma fileira dupla se mostrou a configuração ideal. A Força Aérea, diante da escolha entre um novo design de canopy e a modificação do existente, optou pela segunda. A solução dos geradores de vórtice não apenas resolveu o problema de forma eficaz, mas também preservou a visibilidade superior do design original e economizou tempo e recursos preciosos.